Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para o vídeo de hoje, meus irmãos, eu gostaria de deixar uma meditação que se encontra no livro de Josué, capítulo 9, e o verso 1, que diz assim: E sucedeu que, quando ouviram sobre essas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, defronte ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e seu povo. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e garrafas de vinho velhas, rotos e remendados, nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós, e de onde vinde vós? E eles disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os habitantes das nossas nações nos falaram, dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los, e diz-lhes: Nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nós o tomamos ainda quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora vede, ele está seco e está mofado, e essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotos. E essas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai retratar uma história que aconteceu quando Josué era líder do povo de Israel. Moisés havia morrido, e então designou a Josué para ser o líder do povo, para guiar o povo na presença de Deus. E esse capítulo que nós lemos, a história vai nos dizer que Josué estava ali em seu reinado e havia alguns povos que estavam perto de Israel, alguns povos que moravam por ali. Alguns desses povos são tais os heveus, os ferezeus, jebuseus, entre outros. E todos esses povos que estavam ali, eles eram pessoas que estavam ali, mas eram povos inimigos de Israel. Não eram povos aliados, eles eram inimigos. E então eles se reuniram de astúcia, com muita astúcia, para poder tentar pegar Josué, para poder pegar Israel, para conseguir um acordo. E então eles combinam de irem até Josué, dizendo que eles são um povo distante, um povo que vem de muito longe, que ouviu falar dos milagres de Deus, que ouviu falar do que Deus fez através de Moisés, que ouviu dos milagres de Deus, e vieram até ali e pediram para fazer um pacto. E aí, como para poder provar que eles eram um povo distante, eles levaram pães estragados, vinhos que já estavam rotos, as vestes deles eram vestes rasgadas, vestes muito velhas, fazendo assim para que Josué conseguisse acreditar no que eles estavam dizendo. Exteriormente, eles estavam demonstrando realmente ser o que eles diziam, mas no fundo da mente, no fundo deles, no interior, eles não eram aquilo. Eles estavam tentando emboscar Israel, estavam tentando acabar com a raça de Israel, pois naquele tempo Israel estava arrebentando com todo mundo. Todos os povos, Deus falou assim, que todos os povos que eles passarem, eles iam conquistar.
E então Israel ia para diante, Israel estava indo cada vez mais para frente, cada vez mais prosseguindo e conquistando cada vez mais cidades, cada vez mais povos. E então, quando aqueles habitantes de Gibeão ficaram sabendo daquilo, eles tremeram, ficaram com muito medo. E aí eles pensaram, poxa, Josué tá vindo e vai arrebentar com nós também. E aí eles armaram essa emboscada, essa cilada, para poder tentar acabar com Josué, para poder tentar fazer, não para acabar exatamente com Josué, mas para que eles pudessem ser livres de morrerem, porque eles sozinhos não iam dar conta de acabar com Israel. Então eles usam essa astúcia para poder tentar fazer um acordo com Josué. E então o texto diz que Josué, que o povo de Israel, sem consultar a Deus, faz aliança com esse povo. Mais tarde na história, vai registrar que Josué descobre que eles eram habitantes ali das redondezas. E aí ele pergunta, por que vocês nos enganaram falando que vocês vieram de longe, que vocês eram um povo distinto de muito longe? E então Josué descobre que ele foi profundamente enganado com aqueles homens, com aqueles habitantes de perto e não de longe. E a palavra, meus irmãos, que Deus está dizendo para nós nessa noite, o nosso aprendizado, é que a gente tem bastante o costume de tentar fazer as coisas com a nossa visão humana. A gente tem bastante costume de tomar as nossas decisões olhando no nosso ponto de vista. Aos nossos olhos as coisas parecem boas. Aos nossos olhos essa decisão parece certa. Aos nossos olhos esse caminho parece bom. Só que o Senhor sonda os corações, meus irmãos. O Senhor sabe o dia de amanhã. O Senhor sabe tudo o que vai suceder com a gente. E a gente toma assim, ainda assim, a gente toma decisões precipitadas. E mais tarde, quando essas decisões que nós tomamos de forma precipitada, sem confiar no Senhor, sem consultar o Senhor, nós podemos perceber que foram decisões que nos levaram para mais longe de Deus, decisões que nos afastaram mais ainda do propósito de Deus. Então o erro de Josué foi esse. Ele não quis consultar a Deus. Ele escolheu não saber a vontade do Senhor. Ele escolheu não saber o que Deus tinha para falar. Qual era a opinião de Deus? Eu tenho certeza que se ele perguntasse, Senhor, então tá vindo um povo aqui meio estranho, falando que veio de longe, e eles estão querendo fazer aliança, o que o Senhor acha? Mas não, Josué não fez isso. Se ele tivesse feito, Deus falaria. Se ele tivesse feito isso, consultado a Deus, Deus falaria, ó, Josué, esse povo aí, ó, eles estão vindo na maldade, eles estão vindo para poder pegar vocês, então não cai nessa. Mas não, o texto diz que Josué não quis fazer acordo, não quis saber a opinião de Deus. Josué não quis saber o que Deus dizia. Irmãos, a gente na nossa vida nos acabamos em coisas ruins, entramos em negociações ruins, em coisas falíveis e nos damos muito mal, porque a gente não quer saber a opinião de Deus, a gente não quer consultar o Deus, a gente não quer saber o que Deus acha sobre o que nós vamos fazer, o que nós estamos desejando fazer. Então a palavra para você que está me ouvindo nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, saiba, você deve consultar a Deus em tudo.